Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas confusões envolvendo alguns conceitos que a gente observa no cenário religioso e a gente percebe que ao longo do tempo a gente vai alterando violentamente os nossos conceitos e ao longo da caminhada a gente vai perdendo a essência de algumas coisas que definem nossa relação com Deus, com o próximo e especialmente com as coisas ligadas ao reino de Deus. Aí a gente começa a confundir um monte de coisa, vou falar algumas delas aqui hoje. A gente confunde, por exemplo, informalidade com irreverência. Pelo fato de a gente não ter um padrão bíblico, uma liturgia bíblica para a nossa relação com Deus, para os cultos que a gente oferece a Deus, a gente acaba se tornando irreverente em nome da informalidade. Informalidade é uma coisa maravilhosa, mas não pode se transformar em irreverência. Outra confusão é a confusão da santificação com a tradição. Cada um segue uma tradição e acha que aquela tradição o santifica, que aquele padrão cultural o santifica ou torna melhor espiritualmente do que outro. E isso é um problema sério. A Bíblia recomenda a santificação, mas não liga a santificação a nenhum padrão cultural, a nenhum padrão tradicional. Isso é uma confusão muito perigosa também que a gente faz. Uma outra confusão é confundir o poder da palavra com a capacidade de persuasão do pregador. Muita gente fala bonito, leva a massa, emociona a plateia e todo mundo diz: tem poder nele, tem poder na palavra dele. Isso é perigoso. A capacidade que a pessoa tem é dom natural, é Deus que dá. Acredito que todos os dons vêm de Deus. O diabo não tem dom para dar para ninguém, o diabo não tem talento para dar para ninguém, e a pessoa usa do jeito que ela quiser. No final ela presta conta a Deus disso. Não significa que há poder de Deus ou a presença de Deus no que ela estava falando. A propósito, em Atos dos Apóstolos, uma menina vem dizendo a Paulo que ele era homem de Deus, dizendo a Paulo e Silas que eles eram homens de Deus, estavam falando a verdade, falando uma coisa que parecia ser uma profecia, e imediatamente ele repreende que aquilo era a voz do demônio falando na boca daquela menina. Outra confusão é a confusão de confundir ministério com profissão. Não quero falar muito disso, porque depois vão censurar meu blog. Então, só dizer que isso é uma confusão perigosa que se faz entre ministério e profissão. Uma outra coisa que a gente não pode confundir, que ao longo do caminho a gente vem percebendo isso, é confundir chamado com simpatia. Se você tem simpatia, se você atrai pessoas, se você tem capacidade de juntar gente, você tem chamado. E às vezes as pessoas que têm chamado de Deus não têm a mínima capacidade de falar alguma coisa e têm chamado de Deus. Foi o que Moisés reclamou. Não sei nem falar, mas o chamado era grandioso. A gente não pode confundir a pessoa que tem simpatia, carisma, com alguém que verdadeiramente tem um chamado de Deus para exercer alguma coisa no reino. Outra coisa que a gente não pode confundir é a habilidade pessoal com a aprovação divina. Às vezes você administra muito bem, você tem capacidade de exercer seus talentos muito bem, mas você não tem aprovação divina naquilo que você faz. Isso é perigoso e a gente não pode confundir isso, porque as coisas de Deus, apesar de usar dos talentos, das habilidades naturais, não se resumem, não se prendem inteiramente a essas habilidades pessoais. Uma outra confusão muito perigosa é a confusão dos bons frutos com a popularidade. Nem tudo que dá certo é de Deus e nem tudo que dá errado é do diabo. Então não significa que as coisas estão aparentemente dando fruto. Estão popular significa que eles sejam frutos dignos do reino de Deus. Uma outra confusão é a confusão da flexibilidade com a volubilidade. Tem gente que é volúvel. Muitas organizações religiosas, muitos líderes religiosos se tornaram volúveis. Se vendem a qualquer preço, aceitam qualquer coisa, fazem qualquer coisa em nome do dinheiro. Pregam uma coisa hoje como uma revelação de Deus, amanhã aquela revelação já muda. Apresentam uma coisa hoje como sendo um projeto de Deus, amanhã aquela coisa já muda. Flexibilidade é necessária. Aquilo que é flexível é mais difícil de se quebrar, mas não pode ser volúvel. Tem que ser firme, tem que ser firme, tem que ser
constante. E uma outra coisa que eu quero dizer, por último, é confundir o teatro que se faz em nome de Deus com a verdadeira manifestação de Deus. Muitas vezes as manifestações mais poderosas de Deus acontecem dentro do seu quarto, porta fechada, você orando, falando com Deus, ou na brisa suave que sopra na montanha, e não no meio do teatro que se faz em nome da manifestação de Deus. Acredito nas manifestações de Deus, mas sei discernir quando é uma manifestação e quando é um teatro. Deus é artista, mas eu acredito que ele monta a peça, mas ele não vai pessoalmente fazer o espetáculo. Valeu, até o próximo vídeo.